recebemos em nosso meio o Dr. César de Oliveira Lima, que irá palestrar para nós sobre sobre Dom Vital e a questão religiosa. Bom, muito obrigado, irmão André. Todos me ouvem? Perfeito. Obrigado. Gostaria de começar cumprimentando a todos. Os cumprimento aqui desde a Colômbia. Eu estou em Bogotá neste momento, 2 horas atrás aí de Brasília, de São Paulo, enfim. Gostaria de começar aqui saudando o senhor Luciano Dídimo, presidente da academia. Também gostaria de saudar meus amigos Fábio Fará e Mariana Mansur, agradecer especialmente o convite deles para participar desse congresso que eles estão coordenando. Um grande prazer estar aqui hoje. Saúdo também o irmão André e agradeço aí pelo trabalho de apresentação e de mestre de cerimônias. Também gostaria de comentar que eu registro aqui que o professor Silvonei Protz, que fez a apresentação anterior, é um velho conhecido. Estivemos juntos em Roma cerca de 15 anos atrás, quando eu trabalhava na Embaixada do Brasil lá, e ele era professor do Centro de Estudos Brasileiros. Não sei se ele está assistindo essa palestra, enfim, conversa também, mas gostaria de registrar a saudação a ele também, se estiver. E, bom, terminadas as saudações, acho que passo direto ao tema, porque Eu ainda vou temos fazer mais... sua Opa, apresentação de forma mais oficial. então, se quiser, Certo. fique à vontade. O doutor César de Oliveira Lima é diplomata, doutor em História e ocupante da cadeira número 40 da Academia Brasileira de Arqueologia. Nascido em São Paulo, O irmão André caiu a conexão dele, né? Vou fazer sua apresentação. Podemos aguardar mais um pouquinho, Fábio? Ative seu microfone, por favor. Fábio? Todos me ouvindo? Sim, sim. Não sabemos quanto tempo o irmão André vai levar para conseguir voltar. Então, por favor, doutor César de Oliveira Lima Barrio, pode iniciar a sua apresentação. Muito bem. Então, eu pediria para o Zé Maria, por favor, se você poderia colocar aí os slides, enfim, a apresentação de PowerPoint. Bem, bom, aí estamos. Então, vamos lá. Bom, eu vou falar aqui, fazer aqui uma pequena apresentação a respeito de Dom Vital e da questão religiosa. A questão religiosa foi uma questão, como muitos sabem, aconteceu no Brasil Império, de 1863 a 1875. Eu escolhi esse tema basicamente porque, enfim, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o século XIX foi o período histórico a que eu dediquei a maior parte dos meus estudos na área de história. Então, é um período que eu acho que eu poderia tentar, talvez com alguma chance de êxito, contribuir um pouco com os trabalhos da academia. E, em segundo lugar, porque esse tema é um tema que, embora se refira ao século XIX, é um tema que permanece atual. E ele permanece atual, na minha opinião, por duas razões. Em primeiro lugar, porque, enfim, também algumas pessoas sabem, está em curso um processo para beatificação de Dom Vital. E isso faz com que se tenha que analisar aí o legado de Dom Vital hoje, que faz o tema atual. Mas acho que, mais do que isso, a questão é atual porque diz respeito, vamos dizer, o cerne da questão religiosa diz respeito à relação entre igreja e Estado. E essa é uma questão que não começou nem terminou no século XIX. Essa é uma questão que começa aí na aurora dos tempos e vai até hoje. Continua sempre presente, sempre permanente. Então, achei que seria interessante conversarmos um pouco sobre o que ocorreu na questão religiosa, inclusive enfim, como matéria para reflexão nos dias de hoje. Então, bom, com isso acho que podemos passar para o primeiro slide, é isso? Até passar. Bom, como todos sabemos, para os cristãos a questão entre igreja e Estado começa lá atrás, naquela conhecida passagem bíblica
em que os fariseus colocam aquela famosa pergunta a César, perdão, a Cristo, sobre César. Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? E aí, como todos sabem, a resposta de Cristo foi: por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. De quem é esta imagem e a inscrição? O que é de César, devolvei a César. O que é de Deus, a Deus. Então, essa daí é a passagem do a César, o que é de César, e é considerada classicamente vamos dizer, o momento, o fundamento da doutrina da separação entre igreja e Estado no mundo cristão. Vamos dizer, Cristo teria colocado claramente aí que há coisas que são de César, né, do Estado, há coisas que são de Deus, e essas coisas devem estar separadas. Agora, como exatamente interpretar essa passagem, né? E como identificar os limites entre aquilo que deve ser de César e aquilo que deve ser de Deus? E se isso talvez, vamos dizer, nem sempre fosse simples, ela se torna ainda mais complexa quando César se converte ao cristianismo. E o que acontece é justamente isso. Quando Cristo deu essa resposta, ele deu essa resposta em um império pagão, o Império Romano, naquela época. Mas o que acontece, como nós vamos ver, aí acho que podemos passar para o próximo slide. Opa, irmão Zé Maria? Não, perfeito. Bom, o que nós vamos ver aqui é que o Império Pagão se transforma em um Império Cristão, né? A partir da conversão de Constantino no século IV. A história a respeito dessa conversão, né? Segundo a tradição, o que aconteceu foi que havia uma batalha entre os dois pretendentes ao trono de imperador romano, né? O Constantino e Maxêncio. Constantino, cuja mãe era cristã, era Santa Helena, teve uma visão e ele viu as imagens das primeiras duas letras do nome de Cristo, né? O Kyrie em grego, né? E essas, enfim, isso na tradição latina é visto como a imagem da cruz, né? É um símbolo do cristianismo, tanto como o outro. E aí ele teria ao ver essa imagem, ele teria ouvido uma voz, ou, enfim, dizendo basicamente: sob esse signo vencerás. Então, naquela oportunidade, ele determinou que os seus soldados pintassem o símbolo do cristianismo, o Kyrie, ou a cruz, na tradição latina, sobre os seus escudos. E com isso foi combater Maxêncio lá perto da chamada Ponte Milvio, né? A Ponte Milvio era uma ponte que ainda existe hoje, não é a mesma ponte, evidentemente, mas continua existindo uma ponte chamada Ponte Milvio sobre o Tibre, e foi justamente lá que se deu a batalha. A vitória foi de Constantino, então ele realmente, sob esse símbolo, venceu. Isso foi em 312 depois de Cristo. Então, o que acontece é que em 313, no ano seguinte, ele concede a liberdade religiosa aos cristãos dentro do Império Romano, pelo Edito de Milão. Bom, aí começa basicamente o processo de conversão do Império Romano ao cristianismo. Um outro marco importante foi o Concílio de Nicéia, em 325, foi convocado pelo imperador Constantino, com o objetivo de discutir a heresia do arianismo. Enfim, há dúvidas aí sobre em que momento realmente Constantino se converteu, mas o que se sabe é que no leito de morte ele recebeu o batismo. Então, vamos dizer, in extremis, se não antes, no máximo, aí ele recebeu o batismo e se tornou, portanto, o primeiro imperador romano cristão. Ele faleceu em 337 depois de Cristo. Bom, aí depois segue-se a história do Império Romano. Do Império passou a se chamar Bizantino a partir do momento que a capital foi transferida para Bizâncio por Constantino. E em 380, Teodósio o Grande, também um imperador cristão, emite o Edito de Tessalônica, convertendo o império ao cristianismo. Então, aí o Império Romano se torna oficialmente cristão. Então, esse é o momento então em que César se converteu ao cristianismo.
oficialmente. E aí vem a questão, bom, como então distinguir nesse contexto o que é de César e o que é de Deus, né? Como regular as relações entre o Estado e a Igreja? Bom, acho que podemos passar para o próximo slide. Bom, há várias teorias sobre como essas relações entre Estado e Igreja devem se dar, né? E vão de um extremo a outro. Então, aqui eu coloquei alguns marcos nessa, vamos dizer, no debate sobre essas teorias. Então, em Nicéia 325 foi quando o imperador Constantino convocou o primeiro concílio, que foi o concílio para tratar da questão do arianismo, e naquela oportunidade a figura, vamos dizer, o grande protagonista, enfim, a principal autoridade do concílio era ele, o imperador. Então, essa daí é a base do cesaropapismo, a doutrina de que o Estado estaria acima da Igreja. No outro extremo, temos aqui a famosa peregrinação a Canossa de 1070. Esse foi um episódio entre o imperador romano Henrique IV e o Papa Gregório VII, naquela situação conhecida como querela das investiduras, né? A quem caberia nomear os bispos, ao imperador ou ao Papa? E esse é um momento em que o Papa termina por excomungar o imperador, que acaba tendo que se retratar. Então, ele vai em peregrinação a Canossa, e aparece que a Canossa é uma cidade italiana, se não me engano, no norte da Itália, chega no inverno, estava nevando, ele chega vestido de monge, descalço, e pede enfim, pede o perdão ao Papa, e o Papa o concede. Então, ou seja, de um lado temos a ideia de que prevaleceu durante muito tempo no Oriente Cristão, de que o imperador estaria acima da Igreja, e de outro lado nós temos a doutrina que a Igreja procurou defender no Ocidente, de que na realidade a Igreja está acima de todas as autoridades seculares, enfim, o Papa estaria, portanto, acima dos imperadores e dos bispos. Mas vamos dizer, essa questão nunca foi bem solucionada, continuou a gerar grandes polêmicas, e aí temos aqui a imagem do assassinato de Thomas Becket na Cantuária em 1170. Foi mais uma decorrência dessa divergência, no caso, entre o arcebispo mais importante da Inglaterra, era Thomas Becket, e o rei Henrique II, que terminou, como se vê aí, com a execução de Thomas Becket, que depois foi levado ao altar. Então, isso para dizer que a questão não só não é muito simples de resolver, como já foi resolvida das maneiras mais brutais possíveis, como no caso de São Tomás Becket. Bom, podemos passar aí para o próximo slide. Alô, Zé Maria? Perfeito, obrigado. Bom, aqui avançamos um pouco na história. Então, o que aconteceu? Houve, de certa forma, uma acomodação entre a Igreja e o Estado. E essa acomodação, sobretudo na Igreja Católica, tomou a forma do que se chama de regalismo, que foi basicamente o regime que prevaleceu aí no chamado Ancien Regime. Aqui temos uma imagem que é interessante, é um quadro pintado pelo El Greco, parece o primeiro quadro pintado pelo El Greco para o Filipe II, então rei da Espanha, e ele mostra Filipe II, esse que está de preto, o rei da Espanha, e o Papa Pio V logo à frente dele, né, em vestes, enfim, vestes sacerdotais, e eles estão adorando o nome de Cristo ali em cima. Esse é o quadro. E o quadro coloca justamente essas duas autoridades juntas, o rei e o Papa. E esse quadro reflete justamente esse sistema chamado de regalismo. Então, é um sistema de acomodação entre o Estado e a Igreja, em que, da mesma forma que a Igreja exerce algum tipo de estamos em intervenção na esfera civil, também o Estado exerce algum tipo de intervenção na esfera eclesiástica. E esses limites nem sempre estão muito bem definidos.
A consolidação do sistema regalista, enfim, pode se tomar vários marcos, mas aqui eu coloquei alguns. Existe a bula Romanus Pontifex de 1455, que foi a bula que concedeu aos reis de Portugal o direito de indicarem os bispos para eventuais novas sés aí no processo enfim, de conflito com os muçulmanos, né, no século XV. Então, ou seja, nesse momento, o Papa concede ao rei o direito de indicar os bispos. Isso é percebido do ponto de vista da igreja como uma concessão da igreja, concessão essa que naturalmente pode ser retirada do ponto de vista do Estado, e isso é visto como um privilégio que foi adquirido e que não vai ser abandonado. E com o tempo, aí no contexto da Contra-Reforma, enfim, é um período de guerras período, enfim, que marcou tanto o século XV como o século XVI como o século XVII, né, entre católicos e protestantes. Enfim, os estados católicos têm um grande peso nisso, então isso vai fortalecendo vamos dizer, o poder de ingerência do Estado em relação à Igreja. Em 1555, também um marco importante é a paz de Augsburgo, em que se determina, que se diz aquilo, como é que cuius religo, não, como é que é? Agora perdi, não me lembro mais da frase em latim, mas assim, onde a religião que vai prevalecer no Estado será a religião do príncipe, do rei, local, da autoridade local. Então, isso define que é uma tentativa de pacificar católicos e protestantes, mas isso também vem no sentido de fortalecer a autoridade do Estado em relação à religião. No século XVII surgem alguns movimentos religiosos, né, o jansenismo e o galicanismo, ambos pregam de formas diferentes um certo distanciamento da autoridade episcopal em relação à sé romana, e com isso uma certa aproximação dessas autoridades à autoridade do Estado, e isso se consolida ainda mais no século XVIII com as reformas, sobretudo nos países ibéricos, com as reformas borbônicas e pombalinas, né? São chamadas para o mundo, vamos dizer, luso-brasileiro, são as reformas do Marquês de Pombal, né? Que inclusive resultaram na expulsão dos jesuítas, enfim, e toda aquela história. Então, esse é o sistema que vigora no Ancien Regime, esse é o sistema que vigora no século XVIII. Então, passaria, por favor, ao próximo slide. E aí acontece a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve um impacto imenso na relação entre igreja e Estado, e em muitas outras coisas. Então, se diz que a Revolução Francesa marca o fim da chamada Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Em 1789 caiu a Bastilha. Em 1790 foi aprovada a chamada Constituição Civil do Clero. Isso é muito importante porque, por meio da Constituição Civil do Clero, passou-se a exigir que que o clero jurasse a Constituição Francesa, e a Constituição Francesa tinha vários princípios que não eram aceitos naquele momento pela Igreja. E aí, enfim, começa uma grande crise. O que vai fazer o clero? Então, muitos padres e bispos aceitaram e juraram fidelidade enfim, ao regime e à Constituição. Outros não, né? E esses que não juraram foram considerados padres refratários, né? E sofreram diversas consequências. E aqui é uma imagem da Place de la Concorde com a guilhotina montada, que mostra aí que tipo de consequências muitos deles sofreram. Bom, a Revolução Francesa evolui, passa por muitas fases, né? Acontece em 1792 a proclamação da República, depois segue-se a execução de Luís XVI, há aquele momento chamado de terror, em que é um momento de, enfim, caos e grande derramamento de sangue, e finalmente ocorre a ascensão de Napoleão em 1799, em primeiro lugar no golpe de Estado do 18 Brumário, ele se torna primeiro cônsul da República, e começa a consolidar, vamos dizer, um novo regime, né? Esse novo regime vai ser o Império Francês, que ele proclama em 1804.
numa cerimônia famosa em que ficou a presença do Papa Pio VII, em que o Papa, quando iria coroá-lo, o próprio Napoleão pega a coroa e coloca na própria cabeça, demonstrando com isso que, no entendimento dele, a autoridade não vem da igreja, não vem da religião, a autoridade vem dele próprio. E, portanto, afirmando aí a primazia do Estado. As relações entre a França e a igreja foram pacificadas depois da Constituição Civil do Clero, por meio da Concordata de 1801, mas isso não resolveu todos os problemas, tanto é que em 1812, nos diversos, vamos dizer, nas diversas tensões aí entre Napoleão e Pio VII, Napoleão prende Pio VII. Mas, como sabemos, o Império de Napoleão não dura tanto assim. Em 1815, ele é derrotado na Batalha de Waterloo, e aí surge o Congresso de Viena, que vai tentar colocar colocar a Europa de volta ao que era antes. Bom, acho que podemos passar para o próximo slide. Mas, enfim, o fato é que não é possível mais voltar ao que era antes. As diversas forças profundas que foram desencadeadas pela Revolução Francesa, enfim, estão aí. Por mais que Napoleão tenha sido derrotado, por mais que os Bourbons tenham sido restaurados ao trono francês, o século XIX é um século que se diferencia muito do século XVIII, e é um século marcado por um contraponto entre, vamos dizer, uma tentativa de volta ao que existia antes, a volta à ordem do Ancien Régime, e os princípios, enfim, as ideias que vão surgindo, que surgiram já, né, com os iluministas do século XVIII, mas que explodem realmente com a Revolução Francesa, e que são as ideias que advêm do liberalismo. Então, o século XIX coloca uma questão para a Igreja, que é a seguinte: enfim, como é que a Igreja vai se posicionar diante dessas tendências contraditórias? E aqui temos três grandes personagens que tentam responder essas perguntas. Um minutinho, tomar um copo d'água. São dois franceses e um saboiano. Enfim, naquele tempo seria um italiano, porque Saboia passou a integrar a Itália posteriormente, mas ele era naquele tempo um natural da Saboia, que é Joseph de Maistre. Joseph de Maistre vamos dizer, é a pessoa que tenta responder essa pergunta de uma forma, vamos dizer, bastante contundente, no sentido de que, enfim, os princípios todos da Revolução Francesa são totalmente contrários à Igreja, e que, portanto, não há acomodação possível. A Igreja deve justamente reafirmar a ortodoxia e, vamos dizer, se fortalecer sob a autoridade do Papa. Então, isso dá origem ao que se chamou de ultramontanismo. A ideia toda não surge do de Maistre, existem vários pensadores aí do passado, da Idade Média, que discutem essa questão, vamos dizer, da relação entre Igreja e Estado, e mesmo da relação dentro da Igreja entre o Papa e os bispos, mas basicamente ele vai consolidar esse pensamento naquilo que se passou a chamar de ultramontanismo, a ideia de que prevalece a autoridade do Papa, e que a Igreja deve, vamos dizer, ela deve combater as ideias do século XIX, as ideias liberais, e reafirmar sua ortodoxia. No extremo oposto, temos aqui a figura de Félicité de Lamennais. Lamennais foi um clérigo também. Bom, também não, José de Maistre não era clérigo, ele foi clérigo, Félicité de Lamennais, e o que ele propunha era justamente tentar uma conciliação entre a Igreja e as ideias liberais. Ele pregou o que ele chamou de cristianismo liberal, catolicismo liberal. E ele originalmente foi discípulo de Joseph de Maistre, mas depois se distancia de Maistre e, enfim, prega uma doutrina totalmente divergente à de Maistre, uma doutrina de separação entre igreja e Estado, de liberdade, enfim, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de culto. Ele prega todas essas coisas, e acaba entrando em conflito naquela ocasião com o próprio Papa. O Papa era Gregório XVI. Gregório XVI condena
a obra de Félicité de Lamennais. Ele não faz explicitamente, mas, enfim, o sentido ele emitiu uma encíclica chamada Mirari Vos, o sentido da encíclica é justamente esse, e, nesse momento, Lamennais se rebela contra o Papa e contra a Igreja, que ele publica uma obra chamada Palavras de um Crente, e aí passa a questionar a autoridade do Papa. No final, inclusive, deixa a Igreja. E essa figura do meio, que é Charles de Montalembert, é o sujeito que tenta fazer a ponte entre o pensamento de Demestre e o pensamento de Lamennais. Montalembert foi discípulo de Lamennais, mas ele, quando ocorre o conflito entre o Papa e Lamennais, ele aceita a posição do Papa. E ele tenta, então, conciliar o ultramontanismo com o liberalismo. Então, a ideia, ele acha que sim, a Igreja deve procurar, vamos dizer, se entender com as ideias aí com o ideal liberal e com as diversas ideias que surgiram no século XIX, mas sob a firme autoridade do Papa. Então, ele tenta fazer uma ponte entre o liberalismo e o ultramontanismo. Então, acho que podemos agora passar para o próximo slide. A questão é a seguinte: como é que a Igreja em si vai se posicionar diante de tudo isso? E quem responde essa pergunta é Pio IX. O pontificado de Pio IX, 1846 a 1868, foi um dos mais longos da história e foi bastante marcante. E basicamente, a posição de Pio IX é a posição de Demestre. Ele não entende que deve haver nenhum tipo de acomodação em relação ao liberalismo, e ele entende que, sim, é importante fortalecer a autoridade papal. Ele é um papa ultramontanista, então, para usar o termo. E, vamos dizer, a postura de Pio IX, diante das diversas coisas que estão acontecendo naquele momento, gera uma série de embates, né? E aí nós vemos, de um lado, do lado externo à Igreja, do lado, vamos dizer, temporal, do lado da geopolítica europeia naquele tempo, o que nós vemos é um total retrocesso, um grande prejuízo da Santa Sé, né? Naquele tempo existiam os Estados Pontifícios. Os Estados Pontifícios atravessavam a Península Itálica, separando o norte do sul. E acontece, a partir de 1848, as chamadas Guerras Itálicas. Houve 3 guerras itálicas, ou guerras de independência italiana, guerras de unificação italiana. E essas guerras vão minando o poder temporal da Igreja. Então, em 1848, Roma é invadida, é proclamada república em Roma, a república é proclamada em 1849, Pio IX tem que fugir de Roma, ele foge para a fortaleza de Gaeta, e a república permanece. Ele só consegue voltar para Roma em 1850, quando finalmente a república é derrotada. Então, é restaurada a autoridade do Papa sobre os Estados Pontifícios, mas, enfim, o processo continua. Então, temos a Segunda Guerra Itálica, que começa em 1859, com o apoio da França, de Napoleão III, a Itália, enfim, aos reinos, no caso, aos reinos de Piemonte e Savoia, que pretendia promover a unificação italiana. Então, novamente, em 1860 e em 1860, os Estados Pontifícios são anexados, à exceção de Roma. Roma é protegida por Napoleão III e permanece sob o poder do Papa, poder temporal do Papa. Mas, em 1861, a Itália toda, à exceção de Roma, é unificada e se proclama o Reino da Itália. O processo continua, e em 1870, na Terceira Guerra Itálica, finalmente, o Reino da Itália se apropria de Roma, e o Papa, então, se declara prisioneiro do Vaticano. Ele se fecha dentro da Basílica de São Pedro e nunca mais sai, enfim, dentro do Palácio Apostólico, não da Basílica, e nunca mais sai do Vaticano, se declara prisioneiro lá dentro. E aí surge uma questão que no final só vai ser resolvida em 1929 por Pio XII nos Tratados de Latrão, né, sobre a Santa Sé não reconhece
a Itália, nem a Itália reconhece a autoridade da Santa Sé e permanece um grande conflito entre eles até... Enfim, houve os momentos de aproximação, mas o conflito só é resolvido em 1929 nos Tratados de Latrão. Então, o que nós temos aqui? No plano temporal, é um grande retrocesso da Igreja. Agora, no plano espiritual, no plano eclesiástico, no plano dentro da própria Igreja, o que nós vemos é justamente o processo contrário, é um grande fortalecimento da autoridade do Papa. Isso já vem, de certa forma, da Revolução Francesa. É a ideia de que, no final, aconteceram todas aquelas vamos dizer, situações que foram difíceis para a Igreja durante a Revolução, e o que permaneceu durante todo esse tempo foi a autoridade do Papa. O Papa vamos dizer, enfrentou Napoleão na medida do que pôde, então a ideia de que realmente há um sentimento de que nessas diversas turbulências do século XIX, vamos dizer, a rocha firme realmente seria o Papa. Isso vai fortalecendo a autoridade do Pio IX, apesar de tudo o que acontece do lado de fora. Aliás, inclusive como reforço de tudo isso, porque essas tragédias, esses retrocessos todos para a Igreja, do ponto de vista da situação geopolítica, enfim, temporal ali na Europa, são vistos como mais necessidade ainda de reforçar a autoridade papal. Em 1854, Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição, e isso gera vamos dizer, uma reflexão. O dogma foi proclamado após consulta a bispos, enfim, clérigos, doutores da Igreja. Há muitas pessoas que poderiam se pronunciar a respeito, e terminou proclamado como dogma infalível. Mas a questão é a seguinte: bom, o Papa poderia proclamar esse dogma de motu próprio? Ele precisaria realmente ter que consultar essas autoridades, ou o Papa tem essa autoridade ele próprio para fazer isso? Bom, essa é uma questão que vai atravessar todo o pontificado de Pio IX, e vai ser resolvida no Concílio Vaticano I, né, com a chamada Constituição Apostólica Pastor Aeternus, que proclama a infalibilidade do Papa em questões de moral e doutrina. Então, o Papa pode, sim, emitir ele próprio um pronunciamento sobre moral e doutrina que terá caráter dogmático, e nisso o Papa é infalível. Então, esse foi o momento em que se cristalizou a autoridade papal, enfim, num momento aí de fortalecimento, como eu venho comentando. Também um marco aí do pontificado de Pio IX foi a chamada encíclica Quanta Cura. A encíclica Quanta Cura é a encíclica que traz o chamado Sílabo dos Erros. O Sílabo dos Erros condena as ideias liberais, enfim, e várias outras ideias, filosofias e movimentos do século XIX que a Igreja considera contrárias ao seu pensamento. Então, basicamente, esses são os elementos principais a destacar aqui do pontificado de Pio IX. Podemos passar para o próximo slide? Bom, Pio IX identifica como um dos seus principais adversários a maçonaria. A maçonaria já havia sido condenada antes na bula In Eminenti Apostolatus de 1638, se não me engano, o Papa Clemente XII, acho, não tenho certeza. E a maçonaria realmente, vamos dizer, é uma das propugnadoras das ideias liberais, desde o século XVIII, desde o pensamento dos grandes filósofos. Existem as Sociétés de Libre Pensée na França, as Sociedades de Livre Pensamento, em que os maçons atuam fortemente. No século XIX, eles estão envolvidos em alguns movimentos que levam à unificação italiana, os Carbonari e a Giovane Italia, que são movimentos nacionalistas, e, portanto, enfim, há um conflito entre a maçonaria e a Igreja. Muitos dos grandes líderes da unificação italiana, como Garibaldi, Mazzini, são maçons. E o Papa, portanto, identifica os maçons como grandes adversários da Igreja. Eles são condenados também por Pio IX na encíclica Quanta Cura, né? Eles estão
a maçonaria está nos sílabos, e também na encíclica Et Simulta, que é uma encíclica específica que condena os maçons. Bom, então podemos agora passar para o próximo slide e com isso chegar ao Brasil. Parecia que eu não tinha vindo falar aqui de Dom Vital e da questão religiosa, mas sim da história da igreja, e o objetivo, na realidade, é construir o contexto no qual se deu a questão religiosa. E, vamos dizer, é mais fácil de entender a questão religiosa se a gente entende todo esse contexto. Bom, então, o que temos aqui? A igreja no Império do Brasil. Aqui é a imagem da coroação de Dom Pedro I, que é uma imagem que representa justamente isso, vamos dizer, a fusão, de certa forma, entre a autoridade do Estado e a autoridade da igreja na coroação do primeiro imperador. Agora, é interessante que vamos dizer, o título de Dom Pedro I vem imperador, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos. Então, isso é muito interessante porque há uma dupla legitimidade. Ele tem a legitimidade religiosa, ele é imperador pela graça de Deus, na medida em que ele é vamos dizer, o sucessor legítimo dos reis de Portugal, né, de Dom João VI. Mas ele também é imperador pela unânime aclamação dos povos. Isso coloca uma outra fonte de legitimidade, que é uma fonte, de certa forma, democrática. É uma fonte política, é uma fonte temporal. E se de um lado parece, vamos dizer, que as duas fontes de legitimidade se somam, a graça de Deus e a unânime aclamação dos povos, isso volta a colocar a questão entre igreja e Estado. Pois bem, o que acontece se a graça de Deus e a unânime aclamação dos povos não estão convergindo e passam a se opor? Então, essa é a questão que vai estar por trás da questão religiosa. Bom, a Constituição do Império do Brasil, a Constituição de 1824, estabelece que o catolicismo é a religião do Império, a religião oficial do Império. O Brasil é um império cristão na Constituição de 1824. Ela estabelece que existe liberdade religiosa, mas apenas privada. Então, sem que existam estabelecimentos com a forma exterior de qualquer outro tipo de culto. Então, só se admitem igrejas católicas, ainda que o culto privado de qualquer outra religião seja tolerado. Além disso, a igreja estabelece, a Constituição estabelece aí explicitamente os parâmetros do chamado padroado. O padroado é o direito de indicar, de prover, vamos dizer, bispados enfim, outros benefícios, clérigos, etc. Isso decorre do sistema regalista, de que nós já conversamos. Então, esse é um direito que vem desde o Reino de Portugal e que é absorvido pelo Império do Brasil. E também existe o direito de beneplácito, de acordo com a Constituição, para que as encíclicas, bulas e outros pronunciamentos da Santa Sé possam ser aplicados no Brasil, elas devem receber o beneplácito do imperador. Então, isso daí estabelece os parâmetros do sistema regalista dentro do Brasil Império. E, além disso, também dentro do sistema do Brasil Império, o clero, né, os sacerdotes, são, além vamos dizer, além de serem parte da igreja, eles são funcionários do Estado, o que coloca, enfim, as duas autoridades da igreja e do Estado ainda mais unidas. Acho que podemos passar para o próximo slide. Bom, esse estado de coisas, né, esse sistema regalista, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, começa a sofrer uma transformação à luz do movimento ultramontano, né, que, como já se viu, é abraçado pela igreja e acaba produzindo efeitos aí em vários lugares, inclusive no Brasil. Então, em 1840 começa a chamada Reforma da Igreja Brasileira. E essa reforma, vamos dizer, um dos principais mecanismos para promover essa reforma é enviar
os jovens de grande potencial, os jovens religiosos que gostariam de seguir carreira eclesiástica, que tiverem grande potencial para a Europa, onde eles estudam, sobretudo em Roma ou em Paris, e aí recebem vamos dizer, são ensinados de acordo com o pensamento ultramontano, com o pensamento da igreja à época. E eles voltam para tentar promover uma reforma do clero naquele momento. E essa reforma funciona no sentido, vamos dizer, de trazer maior sacralidade a um clero que se percebe como profundamente mundano, não é? Um clero que, à medida em que é nomeado pelo Estado, tem bastante relação com a atividade política, com os sistemas de partidos, com as preferências, favoritismos, apadrinhamentos, etc., do Estado. Isso, naturalmente, não favorece o que se poderia chamar de sacralidade. Então, um dos pontos principais da reforma é o que se chama de romanismo, né? A tentativa de vincular as dioceses muito mais fortemente à Santa Sé e menos ao poder do Estado. Então, o regalismo que se opõe ao romanismo, que se opõe ao regalismo vigente. A ideia de autonomia da igreja em relação ao padroado, o pensamento de que não deveria o imperador determinar quem são os bispos, etc., mas sim a própria igreja, o Papa. A afirmação da ortodoxia da ortodoxia religiosa em relação ao liberalismo. Muitos padres eram liberais. O padre Feijó, o primeiro regente uno do Brasil, era um padre, era liberal e era maçom. Então, justamente, é justamente contra isso que se propõe essa reforma. E uma das grandes questões na reforma da igreja são as irmandades. As irmandades não pertencem à estrutura da igreja, elas são leigas, mas estão vinculadas à igreja. Elas são compostas, pode ser compostas de clérigos, mas elas são compostas eminentemente por leigos, que enfim, estão voltados a alguma devoção, enfim, a propósitos religiosos, mas não fazem parte, não são o clero. E desde o Brasil colonial, as irmandades têm grande poder no Brasil. E essas irmandades, então, na visão dessa reforma do século XIX, que começa na década de 1940, essas irmandades devem estar firmemente sob as diretrizes dos bispos, que deveriam estar firmemente sob as diretrizes da Sé Apostólica. Então, essa é a ideia da reforma que começa a acontecer na década de 1940. Então, podemos passar para o próximo slide. Opa, Sé Maria? E essa reforma vai atingir diretamente a maçonaria. A maçonaria também é muito forte no Brasil. Ela se instalou já no período colonial, ao menos desde 1800 já existia a maçonaria no Brasil, e a maçonaria participou do processo de independência. Aí temos a figura de José Bonifácio. José Bonifácio era maçom, ele foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, e foi ele que trouxe Dom Pedro I para a maçonaria também. No final, Dom Pedro I acabou extinguindo a maçonaria no Brasil, mas ela voltou depois do período regencial. E a maçonaria era muito importante como vamos dizer, um dos grandes centros de articulação política e social do Império, né? Muitos dos principais líderes políticos, mas também de outras áreas, eram maçons, né? Muitos dos presidentes do Conselho naquele tempo, algumas pessoas como Visconde de Mauá, enfim, havia grande influência da maçonaria no Brasil naquele momento. E a maçonaria também tinha presença no clero e nas irmandades. Como eu comentei, Diogo Feijó era maçom, e havia muitos maçons, havia padres maçons e havia muitos maçons que participavam das irmandades.
E, enfim, faria também apenas uma última observação para dizer aqui que existiam duas grandes linhas da maçonaria no Brasil, chamada o Grande Oriente da Rua do Lavradio e o Grande Oriente da Rua dos Beneditinos. Eram todos maçons, mas o Grande Oriente do Lavradio defendia uma linha mais moderada, que pregava, enfim, a monarquia constitucional. Todos abraçavam os princípios do liberalismo, mas o Lavradio era mais moderado e mais, vamos dizer, próximo ao regime vigente no Brasil, enquanto da Rua dos Beneditinos não. Eles eram, vamos dizer, mais combativos, eles eram, em alguma medida, republicanos, defendiam, em alguma medida, a separação entre igreja e Estado, coisa que, em geral, os maçons do Lavradio não faziam. Então, existiam essas duas linhas diferentes, foram chamadas também de linha inglesa, o Lavradio, e linha francesa, os beneditinos, na medida em que os franceses eram mais revolucionários. Mas era isso. Enfim, podemos passar para o próximo slide. Bom, então aí nós vemos uma espécie de, vamos dizer, um conflito latente a partir do momento que começa a reforma da Igreja no Brasil, a partir de uma base ultramontana. Há um conflito latente com os maçons, que são totalmente opostos a isso e fazem parte da estrutura da Igreja do Brasil também. E esse conflito latente vai explodir na chamada questão religiosa. Aqui há uma imagem do imperador Dom Pedro II com o Papa, né, com Pio IX, e diz aqui que Sua Majestade aproveitou a ocasião para, não desfazendo do macarrone do Papa, fazer valer as vantagens da excelência de uma boa feijoada. Então, a tentativa de conciliar aí a feijoada e o macarrão era a tentativa de conciliar o Estado brasileiro com a Santa Sé. E aí, no momento, o que estava vindo da Santa Sé eram os sílabos, que é o macarrone aí. E os sílabos era contrário à Constituição do Brasil. Enfim, contrário não, partia de princípios bastante diferentes da Constituição do Brasil, e isso vai explodir na questão religiosa, né? Então, o que acontece na questão religiosa? Em 1871, o Visconde do Rio Branco, que era o então grão-mestre da ordem do Lavradio, né? Do Grande Oriente do Lavradio, e era presidente do Conselho de Ministros do Império, ele era primeiro-ministro do Brasil. Em 1871, o Visconde do Rio Branco conseguiu aprovar a Lei do Ventre Livre. Foi uma grande vitória, não foi simples, mas foi considerada uma grande vitória. Enfrentou grande oposição, sobretudo dentro do Partido Conservador, mas também houve alguma no Partido Liberal. E isso foi visto naquela oportunidade, em 1861, como a abolição dos escravos. A partir daí se entendeu, bom, a questão está resolvida, com o tempo essa instituição vai desaparecer, não precisamos fazer mais nada a respeito. Então, para algumas pessoas foi um grande avanço, na medida em que, bom, se passou a liberdade do ventre, portanto se determinou que em algum momento futuro a escravidão iria acabar. E para outros, isso na realidade foi algo que, vamos dizer, impediu um avanço mais rápido rumo à abolição total. Mas, em 1871, isso foi visto, em geral, como um avanço, vamos dizer, bastante positivo no sentido da libertação dos escravos. Né? Quem, em geral, se opôs foi quem era contrário a qualquer tipo de abolição. Volte ao anterior, por favor. Ainda não passamos. Perfeito. Bem, então, acho que estamos saindo do nosso slide. Bom, obrigado. Acho que é esse aí mesmo. Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre. Isso gerou várias homenagens ao Visconde do Rio Branco, que tinha sido o responsável pela aprovação da lei. E uma dessas homenagens foi feita aí no dia 3 de março de 1872. Bom,
E uma dessas homenagens foi feita no dia 3 de março de 1862, no Grande Oriente do Lavradio, justamente por um padre, o padre José Luiz de Almeida Martins, que era maçom. Então, ele fez uma homenagem aberta ao Visconde do Rio Branco, em uma loja maçônica. E isso gerou uma reação do bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria Lacerda. Dom Pedro Maria Lacerda era um dos bispos dessa reforma que começou em 1840, e ele também foi um dos defensores do ultramontanismo, e Dom Pedro Maria Lacerda reage criticando o padre, que, na opinião dele, não poderia, sendo padre, fazer parte da maçonaria. Esse foi o estopim da questão religiosa. Enfim, isso gerou toda uma campanha de imprensa que partiu dos liberais, sobretudo, enfim, havia diferentes vertentes dentro do Partido Liberal no Império. Haviam alguns liberais mais antigos, alguns liberais que entendiam que o sistema regalista deveria prevalecer. Era o caso, por exemplo, de Zacarias de Góes de Vasconcelos, que defendeu a postura da Igreja, mas havia os novos liberais, liberais que entendiam que deveria haver separação entre Igreja e Estado, como no caso Joaquim Nabuco, como Rui Barbosa. Então, esses se opuseram à Igreja. E houve uma forte campanha dos maçons. As duas vertentes do Grande Oriente, o Grande Oriente do Lavradio e os beneditinos, se uniram contra Dom Pedro Maria Lacerda, que também se pronunciou na imprensa e também teve o apoio de outros membros do clero. Então, isso gerou uma grande confusão, uma verdadeira crise, e quem tentou, de certa forma, conter a crise foi o internúncio, né, o representante do Papa, chamava Sanguini, Monsenhor Sanguini. Internúncio, hoje em dia é mais raro encontrar internúncios, né? Internúncio é o segundo nível, existe o núncio, depois, quando o país não tem um núncio, ele costuma ter um internúncio, se for um país católico. O Império tinha um internúncio, que é o embaixador, seria o embaixador, o núncio é o embaixador do Papa, o internúncio seria algo menos do que isso, seria como se fosse um encarregado de negócios do Papa. Então, o Monsenhor Sanguini intervém, encarregado de negócios, não, o ministro residente do Papa, desculpe, só para corrigir. O Sanguini intervém junto a Dom Pedro Maria Lacerda e pede que ele suspenda a campanha, pede que ele se retraia e pare de se defender. Não quer dizer que o Monsenhor Sanguini tenha feito isso por instrução do Papa, muito provavelmente não, foi uma iniciativa que partiu dele próprio. Bom, e aí chegamos ao final, no próximo slide, ao personagem principal dessa apresentação, que parecia que nunca chegaria. Passamos ao próximo slide, por favor. Então, Frei Vital Maria. Bom, Dom Vital nasceu em Antônio Gonçalves, perdão, ele nasceu com outro nome, era Antônio Gonçalves de Oliveira Júnior, em Pedras do Fogo, que pertencia naquele tempo a Pernambuco, hoje pertence a Paraíba. Então os dois estados podem reivindicá-lo com justiça. Dom Vital estudou no Colégio de Benfica, no Recife, recebeu a tonsura aos 16 anos, foi para o seminário, e em seguida foi enviado a Issy, perto de Paris, em 1862, para estudar lá. Então, o Dom Vital foi um dos primeiros, um dos primeiros clérigos importantes a participarem aí desse processo de formação voltado à reforma da Igreja no Brasil. Enfim, o processo não é só voltado à Igreja no Brasil, é um processo de mudança de pensamento da Igreja Católica e de reforma interna como um todo. O Frei Vital começa o noviciado como capuchinho em 1863, em Versalhes, na França, né? Faz sua profissão religiosa e é ordenado em Toulouse em 1868.
Depois disso, ele volta para o Brasil, ele volta com os capuchinhos, uma missão dos capuchinhos que vai para São Paulo, atua como professor e capelão em Itu, e finalmente, em 1871, recebe a indicação de Dom Pedro II para o bispado de Olinda. Segundo se diz, Dom Vital, no primeiro momento, relutou e recusou a nomeação, e só acabou aceitando depois por uma carta do Papa pedindo que ele aceitasse. E aí ele aceitou, se tornou bispo de Olinda, foi ordenado por Dom Lacerda, justamente acabamos de falar dele, bispo do Rio de Janeiro, em 1872, e já em 1802 começa a promover uma reforma do seminário na diocese de Olinda e do Recife. Podemos passar para o próximo slide? Bom, então, o que acontece? Dom Vital vem em socorro a Dom Lacerda, quando ele estava sendo atacado pela campanha de imprensa dos liberais e dos maçons. E basicamente o que acontece é que é publicada uma lista com nomes de quem são os maçons nas diversas irmandades, enfim, dentro do clero em vários lugares do país. E Dom Vital, portanto, identifica que há um número significativo de maçons dentro da estrutura da igreja e das dioceses e das irmandades dentro da diocese dele, e parte, portanto, para a ação contra eles. Então, ele entende que eles devem se converter ou ser suspendidos. E aí ele promove o que se chama de correção fraterna de padres e leigos, né? Ele tenta, primeiramente, conversar com todos eles. Ele chama, conversa, e muitos acabam se retratando e deixando a maçonaria, mas muitos acabam não se retratando e decidem que vão permanecer maçons. Então, ele suspende os padres que permanecem maçons e intervém junto às irmandades, para que as irmandades também não tenham maçons. E o que acontece é que algumas irmandades não aceitam, e então ele determina a interdição espiritual dessas irmandades. E, na sequência, ele recebe uma carta, ele leva a questão a Pio IX e recebe uma resposta do Papa, o breve Quamquam Dolores, é uma carta do Papa para Dom Vital, em que o Papa, enfim, está totalmente de acordo com as ações de Dom Vital. Então, ele publica esse breve sem ter recebido o beneplácito do Estado, naturalmente. Então, isso agrava ainda mais a questão, porque ele, na visão do governo, ele desrespeitou a Constituição do Estado, ele desrespeitou a Constituição ao intervir nas irmandades, e ele desrespeitou a Constituição ao publicar essa carta do Papa, esse breve, sem aprovação do Estado. E a ação de Dom Vital recebe a adesão de Dom Antônio Macedo Costa, bispo do Pará. Então, que também toma atitudes semelhantes em sua diocese. Então, surge aí a crise, né? Enfim, esse é o momento de culminância da questão religiosa. Bom, acho que podemos passar para o próximo slide. Bom, o governo, naturalmente, reage. E aí, essa daqui é a figura do Visconde do Rio Branco. O Visconde do Rio Branco foi um dos principais estadistas do Império. Ele foi presidente do Conselho de 1861 a 1875, foi o principal, foi o maior, o mais longo gabinete do Império. Ele era uma figura, vamos dizer, bastante poderosa e hábil, atuante, enfim. E ele também era o grão-mestre da ordem do Lavradio, que foi justamente quem recebeu a homenagem que desencadeou todo esse processo. Então, não surpreendentemente, o Visconde do Rio Branco atuou no sentido contrário aos bispos, no sentido de tentar conter a crise. Enfim, isso no primeiro momento tomou a forma de um pedido de retratação
o pedido não foi acatado, há uma troca de correspondências entre o ministro do Império, que era o responsável pelos temas religiosos, e Dom Vital e Dom Macedo, em que eles discutem aí cada um os princípios. De um lado, o governo defende a Constituição e dizem que os bispos estão em desobediência, e de outro lado, os bispos dizem que estão de acordo com as diretrizes do Papa, que é a máxima autoridade. E isso gera todo um conflito. Há uma tentativa também de intervenção do governo junto aos presidentes de província, tanto no Pernambuco como no Pará, para que tentem também conter essa situação, mas o fato é que ninguém consegue. Há também um processo que é movido junto ao Supremo Tribunal de Justiça contra os dois bispos, né? O processo começa com as irmandades, que consideram que eles não podiam ter intervindo, em contradição com as leis do Império. Também há a convocação do Conselho de Estado, por parte do governo, para tentar decidir, bom, o que fazemos? E no final, depois do Conselho de Estado se decide enviar uma missão diplomática ao Vaticano. E aí, com isso, passamos ao próximo slide. Só antes de chegar na missão diplomática, eu leria aqui essas duas passagens que são interessantes, que refletem muito bem as visões diferentes que estavam em conflito naquele momento. Então, de um lado, essa daqui é uma imagem que, na realidade, é uma imagem alegórica, né? Nunca existiu esse confronto de Dom Vital, que é quem aparece aí de braço aberto, enfim, pleiteando alguma coisa, com Dom Pedro II. Dom Pedro II, deve-se dizer, tinha exatamente a mesma posição do Visconde do Rio Branco. Dom Pedro II não era maçom, mas ele tinha exatamente a mesma posição do Visconde do Rio Branco nessa questão. Tanto ele como o Visconde entendiam que havia uma tentativa, uma espécie de usurpação da soberania do Estado brasileiro pela Santa Sé, no momento em que os bispos deixam de observar aquilo que eles entendem que estaria na Constituição do Império e em suas leis, e passam a observar, em detrimento disso, as diretrizes de uma autoridade estrangeira, que no caso é o Papa. Então, aqui essas duas frases mostram muito bem o contraponto. Então, da parte de Dom Vital, ele diz assim, isso aparece numa das cartas dele em discussão com o ministro do Império. Os negócios atinentes à religião de Cristo, nosso divino Redentor, são exclusivamente de competência da Igreja, a quem somente Jesus Cristo delegou todo o seu poder e toda a sua missão divina. A Santa Sé recebe a sua autoridade em matéria religiosa diretamente de Jesus Cristo. O bispo recebe-a por intermédio da Santa Sé, de maneira que o poder eclesiástico é completamente independente do poder civil. Crê o governo de meu país que toda doutrina ensinada pela Santa Igreja é doutrina de Jesus Cristo e que toda doutrina por ele condenada é contrária à revelação? Se crê, a conclusão é óbvia. Se porém não crê, não é católico. E a postura contrária, que é expressada pelo conselheiro João Alfredo, era o ministro dos Negócios do Império do gabinete do Visconde do Rio Branco. Ele diz assim: vê-se bem que a questão ultimamente levantada pelos bispos de Olinda e do Pará não provém de causas novas, mas é, ao contrário, a continuação de um plano pré-concebido, segundo o qual deve o Estado subordinar-se à Igreja, modelar-se pelas suas leis, aceitar estas no que tem de contrário a civis e admitir submissamente que mandamentos, instruções pastorais e outros atos da autoridade eclesiástica produzam todos os efeitos externos pela sua própria força, livres de inspeção, beneplácito e recurso. Então, bom, está aí muito bem colocada a visão das partes conflitantes. Podemos passar ao próximo slide? Bem, envia-se então a missão diplomática ao Vaticano, chamada Missão Penedo. Esse aí é o Barão de Penedo, ele era naquela oportunidade ministro do Brasil em Londres. Ele recebe uma carta do governo imperial, o instruindo a ir para Roma para tentar buscar uma solução para essa controvérsia. E as instruções que foram transmitidas a ele pelo Visconde de Caravelas, né? O Visconde de Caravelas era o ministro dos Negócios Estrangeiros do Império naquele momento, são muito claras. A ideia é que se fale ao Papa no sentido de que o Papa intervenha para fazer os bispos retrocederem. Os bispos têm que obedecer
a Constituição do Império, e não há possibilidade de negociação a respeito disso. A ideia é que o governo imperial vem reivindicar aquilo que é justo e não entrar em negociações com a Santa Sé. As ordens são bastante explícitas, as instruções são bastante explícitas nesse sentido, inclusive dizem o seguinte, que o governo imperial não esperará o resultado da missão para começar a tomar eventuais medidas contra os bispos. Bom, nesse contexto, o Barão de Penedo, bastante desesperançoso com o teor das suas instruções, que não parecem apontar a um bom resultado para a missão, parte para Roma, já dizendo que não tem grande esperança aí num bom resultado. Em Roma, ele apresenta suas credenciais ao Papa, depois encontra o cardeal Antonelli, secretário de Estado, e começa a negociação, basicamente tentando colocar o ponto de vista do Império e defender os direitos de padroado do governo imperial. E o que o cardeal secretário de Estado responde é que essa é uma doutrina que a Santa Sé jamais aceitou. Isso é apenas uma situação que a Santa Sé tolerou até agora, mas ela jamais aceitou. E, diante disso, o Barão de Penedo tenta, vamos dizer, colocar de lado a parte mais ameaçadora das suas instruções e diz para o cardeal Antonelli basicamente o seguinte: veja, então, para que a gente possa resolver essa questão de uma forma pacífica, basta que a Santa Sé tolere mais um pouco isso que a Santa Sé já vem tolerando há muito tempo. Então, com isso, ele não propõe nenhuma negociação, mas ele tenta evitar um problema maior, sugerindo isso. Vamos manter o status quo. Bom, aí a situação prossegue, a questão vai ser analisada pelo cardeal Antonelli, e o cardeal Antonelli volta dizendo para ele basicamente o seguinte, que a Santa Sé aprecia que a questão tenha sido levada ao Papa, em sinal de obediência filial do Brasil, a Santa Sé, etc., e que a Santa Sé vai procurar vamos dizer, vai procurar conter a crise. E na oportunidade, o cardeal Antonelli, inclusive, diz que será escrita uma carta dele para os bispos, dizendo para os bispos suspenderem a ação deles. Bom, diante disso, o Barão de Penedo considera que a missão foi um sucesso, deu tudo certo, ele conseguiu um acordo e vai conseguir resolver a questão religiosa. Ele já havia chegado em Roma em outubro, e em novembro ele assiste à missa de Natal, se despede do Papa e parte de Roma, enviando algum telegrama, enfim, como uma comunicação, uma carta para o Império, dizendo que, bom, está tudo bem, resta apenas esperar a carta. Só que aí o que acontece é outra coisa, né? Enfim, podemos passar ao próximo slide. Acontece a prisão dos bispos. Como o governo imperial havia dito, ele não ia suspender eventuais ações contra os bispos, aguardando a resolução da missão. E naquele processo junto ao Supremo Tribunal de Justiça, os padres são denunciados criminalmente, no artigo, se não me engano, 96 do Código Criminal do Império, por obstar a ação dos poderes moderador ou executivo. Eles são presos em dezembro, então, enquanto o Barão de Penedo estava entendendo ali que estava resolvendo a questão, na realidade os bispos estão sendo presos no Rio de Janeiro, enfim, um em Olinda, o outro depois será preso no Pará, que sempre acontece primeiro com Dom Vital, e eles são presos no Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro e terminam condenados. Eles não se defendem no processo, Dom Vital diz que Cristo se calou, então ele também se cala, ele não reconheceu a autoridade do Estado para julgá-lo em uma questão que tem a ver com a Igreja, e ele é condenado, e também Dom Macedo, a 4 anos de prisão com trabalhos forçados, o que Dom Pedro II comuta para prisão simples, mas continuam sendo 4 anos. E aí eles são enviados, os dois bispos, para a Ilha das Cobras. Essa daí é a imagem da Ilha das Cobras, um nome pouco simpático, e eles cumprem pena lá. O internúncio
Sanguini protesta, dizendo que nunca antes tinha se visto uma prisão de um bispo no Brasil, como de fato não havia. E o Papa também protesta, o Papa se sente traído, e depois o Barão de Penedo, coitado, fica numa situação profundamente complicada, porque ele prometeu, enfim, não prometeu nada, ele conseguiu chegar a um acordo e depois acontece isso. Então, o Papa protesta, também em carta a Dom Pedro II, e diz para o Dom Pedro II o seguinte, que esse foi nesse momento, vamos dizer, a atitude do imperador golpeou a igreja, mas que isso terminaria por golpear o próprio trono do imperador. E, no final, é o que acaba acontecendo. E, enfim, acontece também a chamada Missão Araguaia. Missão Araguaia é uma outra missão, ou seja, é um novo representante que o Império envia a Roma para tentar encontrar uma solução com o Papa, basicamente tentando fazer com que o Papa determine o levantamento das interdições, né? Aquelas interdições das irmandades que aconteceram ali atrás. E o que acontece é que a missão Araguaia não alcança nenhum sucesso. Basicamente, a posição do Papa é de que, nem pensar, houve uma traição. O Império é que deve libertar os bispos, não é o Papa que tem que levantar as interdições. Só que o Império não quer condicionar uma coisa à outra, porque isso seria reconhecer a autoridade da Igreja. Então, a situação continua em um impasse, e nisso os bispos passam cerca de 1 ano e meio presos. Podemos passar ao próximo slide. Bom, até que, finalmente, em 1875, cai o gabinete Rio Branco, em grande medida por conta da questão religiosa, assume um novo gabinete conservador, chefiado pelo Duque de Caxias. É um momento, vamos dizer, de grande tensão, e em que o gabinete quer tentar, vamos dizer, promover uma certa pacificação. Então, o Duque de Caxias e o braço direito dele no gabinete, que era o Barão de Cotegipe, tentam promover a ideia da anistia, né? A anistia aos bispos. E isso gera um grande debate no Conselho de Estado. O Visconde do Rio Branco se opõe, o imperador se opõe, mas no final o Duque de Caxias coloca isso como uma questão de permanência do gabinete. Ele diz para o imperador que ou vai ser concedida anistia ou ele vai retirar o gabinete. O governo cai. Dom Pedro II, então, aceitou. Foi concedida a anistia aos bispos, e os bispos retornaram às suas dioceses em grande triunfo. Agora, a grande questão ali era o seguinte: bom, tudo bem, se for concedida a anistia e os bispos puderem voltar, eles vão levantar as interdições, porque nada garantia que levantariam, mas o que acontece é que a Santa Sé, vamos dizer, que havia suprimido aquela carta que foi enviada no primeiro momento, a Santa Sé envia novamente a carta para os bispos, e os bispos são obrigados, por instrução papal, a levantar as interdições às irmandades. Então, vamos dizer, com isso, se poderia entender que a questão religiosa terminou, a questão religiosa foi resolvida. Muito bem, passamos ao próximo slide. Bom, o que se vê, a evolução é a seguinte: Dom Vital vai a Roma, ele é recebido em audiência pelo Papa e pelo cardeal Antonelli. Também há um processo na Comissão dos Negócios Eclesiásticos do Sacro Colégio para estudar aí o que aconteceu nessa crise toda e avaliar a conduta de Dom Vital. E, no final, o entendimento do Papa e da Santa Sé é de que o Dom Vital agiu corretamente. Existe até uma situação que, segundo teria sido relatado pelo Barão de Penedo, quando ele conversou com o Papa pela primeira vez e relatou a postura de Dom Vital, o Papa teria dito: é um testa calda, né? Um cabeça quente, e o Dom Vital. E que aí, quando Dom Vital esteve em Roma, o Papa teria feito questão de beijar a testa, né? A cabeça de Dom Vital. Ele, com isso, se retratando daquela expressão e demonstrando que não, que uma espécie de desculpas do Papa a Dom Vital. Bom, o fato é que a conduta de Dom Vital é vista como correta, e o Papa emite a encíclica Exorte in Isteditione, que é uma encíclica que determina ao clero brasileiro justamente que
que procure retirar os maçons da igreja, das irmandades, de todas as suas ordens, enfim, é uma encíclica que determina a ação contra os maçons. Então, a questão religiosa não terminou. O Papa envia um novo internúncio para o Brasil, é o Monsenhor Ronchetti, com essa missão. Então, aqui essa imagem é uma imagem do Pio IX dando a palmatória a Dom Pedro II, que reflete justamente essa mudança de postura na Santa Sé. Então, seguimos para o próximo. Acho que eu já estou com o meu tempo me extinguindo, vou tentar passar mais rápido o final. Bom, Dom Vital foi a Roma, Dom Vital volta para o Brasil, e Dom Vital continua na sua atividade de bispo, mas a saúde dele se deteriora. E ele volta à Europa em busca de tratamento, ele vai para a França, vai a Paris, vai a Lourdes, né, que, como todos sabem, é o lugar onde se buscam curas milagrosas, mas o fato é que ele acaba falecendo, ele falece em 4 de julho de 1878, no convento dos Capuchinhos, em Paris, com apenas 33 anos, né? 33 anos. A causa mortis nunca foi esclarecida, há suposições de que ele teria sido envenenado, mas, enfim, não se sabe exatamente o que aconteceu. Os restos mortais de Dom Vital foram transferidos para a Basílica da Penha, no Recife, e ele foi chamado de o Atanásio brasileiro, aí em alusão a Santo Atanásio, que foi o bispo que Santo Atanásio de Alexandria, que foi o bispo que no século IV combateu a heresia do arianismo, né, no Concílio de Nicéia que a gente falou. E aqui as últimas palavras de Dom Vital teriam sido: perdoo de coração aos meus inimigos e ofereço a Deus o sacrifício da minha vida. Passamos ao próximo slide. Bom, o que aconteceu depois aqui? Apenas um epílogo à história. Também morreu Pio IX, foi sucedido por Leão XIII, e Leão XIII começa aquilo que se chamou de Grande Politique, que foi uma nova política, vamos dizer, de uma espécie de abertura, né? Pio IX havia basicamente condenado as ideias do século XIX, Leão XIII tenta encontrar uma abertura em relação a essas ideias. E o primeiro sinal disso é a bênção Urbi et Orbi de 1868, quando logo que ele assume, o Papa, como de costume, abençoa a cidade, Roma, e o mundo. E ao fazer isso, Leão XIII subiu ali ao terraço da Basílica de São Pedro para conceder a bênção pela primeira vez desde que Pio IX havia se considerado prisioneiro do Vaticano. Então, isso é um marco do início de um processo de abertura. E tem várias encíclicas importantes desse pontificado que marcam esse processo. Então, a encíclica Immortale Dei é uma encíclica que abre caminho para o entendimento com a República, não a República Brasileira, que ainda não existia naquele tempo, estamos em 1885, mas com a República Francesa. A grande politique do Papa Leão XIII consistia em tentar se aproximar da França, que naquele momento era uma república, com o apoio da França, tentar reaver os status papais, né? Isso começa com a encíclica Immortale Dei de 1885 e termina com a encíclica de 1892, que expressa aí realmente total, não seria adesão, mas enfim, nenhum problema com o regime republicano francês, que é a encíclica O Milieu de Sollicitude. Além disso, há duas outras encíclicas importantes, a encíclica Rerum Novarum, bastante conhecida, que começa a doutrina social da Igreja, e a Libertas Praestantissimum, em que o Papa começa a vamos dizer, buscar um certo entendimento com as ideias liberais, enfim, liberdade de imprensa, liberdade religiosa. Isso não é o fim do processo, é só o começo do processo. Podemos passar ao próximo slide. As tensões da questão religiosa são parte de todo um quadro que levou aí à queda da monarquia. Eu acho que não precisa entrar especificamente em todos os pontos, mas o fato é que depois da questão religiosa houve um grande enfraquecimento na relação entre Estado e Igreja no Brasil, e só se iniciou uma reaproximação em 1885 com o Barão de Cotegipe, mas aí já era tarde demais. Em 1886 começa a questão militar,
1888, a abolição dos escravos, 1889, a proclamação da República. Né? Todas as grandes questões estruturais aí que abalam a monarquia e levam, no final, à queda. Próximo slide. E com a República surge a laicização do Estado. Finalmente, então, essa seria, de certa forma, a conclusão do embate. Estado e igreja se separam em 1890, e também há um novo movimento de reaproximação entre Estado e igreja, aí não mais no contexto do regalismo, mas no contexto de uma igreja separada do Estado. Né? Dom Macedo, que havia sido o outro bispo da questão religiosa, que havia estado preso na Ilha das Cobras com Dom Vital, é elevado a primaz do Brasil. Ele se torna arcebispo de Salvador. Em 1891, a Constituição da República consolida a separação entre igreja e Estado, mas há movimentos de aproximação, como em 1904, a coroação de Nossa Senhora Aparecida como Rainha do Brasil, uma cerimônia que participou o então presidente, Prudente Moraes, e em 1905, finalmente, acontece a elevação do primeiro cardeal brasileiro, que é Dom Arcoverde, que era justamente um dos discípulos de Dom Vital. Então, é interessante que, segundo se disse, logo naquele momento de reaproximação entre igreja e Estado, no finalzinho do Império, já se pensou na criação de um cardeal brasileiro. Naquela oportunidade se pensou na criação de Dom Macedo, que era o outro bispo da questão religiosa, que tinha sobrevivido a cardeal. Então, isso mostrava realmente que a Santa Sé havia, vamos dizer, concordado com o procedimento do Dom Vital, e que, se ele tivesse permanecido vivo, talvez ele tivesse sido elevado a cardeal, talvez tivesse sido o primeiro cardeal brasileiro. No final, foi um discípulo dele, pernambucano, Dom Arcoverde. Passamos ao próximo slide. Bom, e aí chegamos à conclusão. A pergunta é, quem tinha razão? Naturalmente, essa pergunta pode ser vista de várias formas, né? Houve vários embates aí. Então, Dom Vital ou Rio Branco? Na verdade, cada um partia de uma premissa distinta. Um via a Constituição como aquilo que deveria estar acima de tudo, o outro via a Igreja, o Papa, como que deveria estar acima de tudo. Então, cada um foi fiel aos seus princípios e com isso aconteceu o embate. E aqui também, Dom Vital ou Monsenhor Sanguini? Pio IX ou Leão XIII? Era certo o embate ou era certa a tentativa de pacificação? Rio Branco ou Caxias? Né? Mais uma vez, o embate de Rio Branco ou a pacificação de Caxias? E finalmente, o Império ou a República? Era o que era ideal? Era a situação de fusão do Estado e da Igreja no Império sob o regalismo, ou a separação entre Igreja e Estado que aconteceu na República? Todas essas questões podem ser vistas de diferentes formas. Mas aqui eu diria que essa frase final de Dom Vital é o que responde, de certa forma, a pergunta. Assim, isso foi uma das frases que ele proferiu no contexto da questão religiosa. Peçam-nos o sacrifício de nossos cômodos, peçam-nos o sacrifício de nossas faculdades, peçam-nos o sacrifício de nossa saúde, peçam-nos o sangue de nossas veias, mas pelo santo amor de Deus não nos peçam o sacrifício de nossa consciência, porque nunca o faremos. Sic Deus adiuvet, nunca. Então, muitas dessas figuras agiram segundo a sua consciência, dentro do que consideravam seus princípios corretos. E aqui nós estamos tratando de Dom Vital. Dom Vital agiu segundo os seus princípios, segundo a sua consciência, e esteve disposto a fazer todos os sacrifícios. Inclusive, terminou morto prematuramente com 33 anos no contexto. Foi preso conscientemente, não se defendeu e terminou terminou morto com 33 anos. Acho que passamos para o último slide agora. Bom, concluímos aqui com o processo de beatificação. A Santa Sé, enfim, a Santa Sé já tinha demonstrado sua apreciação em relação à conduta de Dom Vital em todo esse processo. E em 1953, a Arquidiocese de Olinda e do Recife abriu um processo de beatificação, que ficou suspenso, foi retomado em 1992, e agora está avançando. Os trabalhos foram concluídos em 2003, a postulação foi assumida pelos frades capuchinhos,
e já foi, este ano, concluída a positio sobre as virtudes teologais, cardeais e cleriais de Dom Vital. Então, agora nós estamos num momento em que é possível o reconhecimento do estado de venerável de Dom Vital, e de venerável a beato basta um milagre. Já há alguns relatos de que pessoas teriam sido, enfim, curadas, recebido benefício por conta da intercessão de Dom Vital. E se Dom Vital for considerado um mártir, ele também não precisaria do milagre, ele já poderia aceder. Bom, termino aqui então com essa... Oh, sumiu, volte, por favor. Termino aqui então com essa oração pela beatificação de Dom Vital, que foi publicada pela Arquidiocese de Olinda do Recife. E aí faço apenas a leitura para concluir. A Santíssima Trindade, pela beatificação e canonização de Dom Vital. Ó eterno Divino Pai, pelos merecimentos do vosso unigênito, peço-vos glorifiqueis nesta terra o vosso servo, Dom Frei Vital Maria, concedendo-me a graça que vos imploro na minha presente necessidade. Isso, aí cada um faz seu pedido. Ó eterno Divino Filho, pelos merecimentos da vossa paixão e morte, peço-vos glorifiqueis nessa terra o vosso servo, Dom Frei Vital Maria, concedendo-me a graça que ardentemente desejo. Ó eterno Divino Espírito Santo, pela vossa infinita caridade, peço-vos glorifiqueis nesta terra o vosso servo, Dom Frei Vital Maria, concedendo-me a graça de que tanto necessito. E aí reza-se um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma glória ao Pai. E com isso concluo aqui, peço desculpas, enfim, gastei quase todo o horário, mas se houver mais tempo, eu fico à disposição para responder perguntas, se eu souber. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor César, pelas suas palavras, sua explanação. Realmente, Dom Vital é uma figura do episcopado que precisa ser explorada. Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu vou sintetizar em apenas uma. Diante desses fatos, qual a sua opinião sobre certos católicos que têm uma visão um pouco idealizada da monarquia? Uma pergunta espinhosa. Veja, eu acho que a monarquia deve ser vista como ela foi. E ela, na minha opinião, ela foi benéfica em vários aspectos, e em outros não. E é isso que eu tentei, acho que, colocar ali na questão com a República. Então, o Papa Leão XIII, posteriormente à proclamação da República, enfim, no primeiro momento, quando aconteceu a proclamação da República, a Igreja ficou bastante preocupada, não sabia o que ia suceder, e havia vertentes diferentes dentro do movimento republicano e posições diferentes com relação à Igreja. E no final, a posição que prevaleceu foi uma posição moderada, de certa forma. Houve uma separação, mas, por outro lado, a legislação da Primeira República não foi contrária à ação da Igreja. E o próprio Leão XIII expressou eu não me lembro quem era o ministro-presidente do Brasil naquela época, eu já cheguei a estudar isso, mas ele já chegou a expressar ao representante diplomático do Brasil que a Santa Sé estava bastante confortável com a República, que no final ela se sentia mais confortável com a República como era naquele momento do que com como havia sido com a monarquia. Então, enfim, isso daí serve de ilustração ao que é a minha opinião sobre isso. Eu acho que a monarquia foi um regime de grande estabilidade, foi um regime que contribuiu bastante para a manutenção da unidade do Brasil. Mas a monarquia, naturalmente, teve uma série de problemas. Existe toda a questão da abolição, que somente se resolveu em 1888. Existiram uma série de outras questões. Então, eu acho que não há que se ver nada de forma idealizada, nem a monarquia que existiu naquele momento, nem a república que veio depois. Há que se ver pelo que foi e tentar entender qual foi o papel de cada um nesse contexto, né? E por isso que eu, naquele último slide, falei das posições divergentes de todas aquelas figuras, acho que cada um tentando agir de acordo com seus princípios. Enfim, não sei se respondi bem a pergunta,
mas fico à disposição para esclarecer qualquer outra coisa ou responder outra pergunta. Como é bom ouvirmos uma palestra, palavras de alguém que é um estudioso, alguém que estuda não com um viés ideológico, mas com um viés histórico. Doutor César, em nome da academia, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite, pela sua pesquisa, pelas suas palavras. E agora retorno a palavra ao senhor para suas considerações finais antes do nosso intervalo. Eu diria só enfim, fiquei muito feliz de participar, foi um prazer, agradeço novamente aqui aos meus amigos Fábio e Mariana, que estão coordenando o congresso pelo convite. Agradeço também ao presidente da Academia, Luciano Dijon, por me receber nessa palestra e diria isso, foi um grande prazer. É um tema que eu considero fascinante, é um tema que pode ser visto por diversos ângulos diferentes e, enfim, fico à disposição para participar em outra oportunidade no futuro também. Muito obrigado. Sem dúvida alguma, em breve vamos convidar o senhor para outros momentos.